O tema agora é mercado de trabalho. Vamos falar com o Vitor Pagani, supervisor do escritório do Diese em São Paulo, a quem eu dou meu bom dia. Prazer falar contigo, é a primeira vez que a gente se encontra por aqui, Vitor. Primeira vez. Bom dia, Maria Tereza. Bom, vamos lá. Metade das vagas formais abertas em 2020 é de trabalho sem jornada e salários fixos. Essa modalidade, que é conhecida como trabalho intermitente, surgiu com a reforma trabalhista de 2017, sob a gestão do ex-presidente Michel Temer. Esses dados, ou esse dado, o que ele pode nos mostrar? Como que você analisa? Tá. Bom, esse dado mostra que o que houve de saldo positivo, né, das contratações no ano de 2020 foi decorrente dessa modalidade de contratação instituída ali na reforma trabalhista do governo Temer, que é a modalidade de contratação mais precária que tem, né? Então, mostra que as contratações se deram, né, utilizando esse recurso, né, uma contratação atípica que não garante todos os direitos para os trabalhadores, né? Então, o contrato de trabalho intermitente, o trabalhador ele é contratado, mas ele não tem a garantia de uma jornada mínima de trabalho e nem de um salário mínimo no fim do mês, né? Então ele tem que ficar à disposição, aguardando, esperando que ele seja convocado para trabalhar, né? E assim o sendo, ele trabalha a jornada que ele for convocado e recebe só pelas horas efetivamente trabalhadas, né? Então ele não tem a segurança de começar o mês sabendo quanto que ele vai receber no fim do mês, né? Esse é o grande problema. E a gente tem, olhando os dados, muitas vezes o trabalhador passa o mês inteiro sem ser convocado para executar serviço nenhum e não recebe nada, né? Ou então, ao longo de um mês, ele é convocado para trabalhar apenas poucas horas e recebe um valor inferior ao salário mínimo. E quando a remuneração do mês é menor do que o salário mínimo, esse tempo que ele está contratado não é contado para fins de aposentadoria, né? Então, é uma contratação que a gente diz que foi uma forma de legalizar as relações fraudulentas de trabalho que existiam antes, né, da reforma trabalhista. Então, é muito próximo das relações informais de trabalho, né? E o que a gente, olhando esses dados, vê, nesse contexto de pandemia, né, então, talvez o contexto favoreceu a contratação de trabalhadores com essa forma de contrato. E os dados apontam que a gente viu um saldo positivo ali, né? Então as contratações superaram os desligamentos em 73 mil vínculos, né, de contrato de trabalho no trabalho intermitente. Por outro lado, o trabalho com jornada parcial teve uma queda de 13 mil. Então, há uma hipótese de que o trabalho intermitente esteja sendo usado também para substituir o trabalho com jornada parcial, né? E o grande risco é que essa modalidade de contratação seja usada para substituir, inclusive, as formas tradicionais de contratação, né? Então, a jornada de 40, 44 horas semanais. E aí seria um processo de precarização das relações de trabalho, né?
Inclusive, bom, Vitor, você já até começou a responder o que eu ia te perguntar depois, porque me gerou a seguinte curiosidade, justamente dessa relação de uma crise que se agrava por causa da pandemia, porque esse modelo de trabalho intermitente, é claro, está previsto na lei por causa da reforma trabalhista, mas ele compensa muito para o empregador, só que compensa zero para o trabalhador. E aí é justamente isso, nessa fase em que está todo mundo sem dinheiro, por assim dizer, o sujeito aproveita da lei, né, da legislação para fazer esse tipo de contratação. Eu queria saber sobre os setores. Quais os setores no ano passado que mais contrataram ou se utilizaram desse artifício aí da lei trabalhista? Tá. O setor que mais utilizou foi o de serviços, né? Mas houve um crescimento também no setor da indústria, né? Então, o de serviço a gente até com a natureza, né, da atividade e agora com a pandemia, essa questão da quarentena, da flexibilização da quarentena, da volta às restrições para o funcionamento de algumas atividades podem ter favorecido a contratação dessa forma, né? Já o setor da indústria aí seriam para algumas ocupações mais específicas, né? A gente tem visto isso nas áreas de manutenção e em algumas outras áreas também, né? Agora, você falou que é uma forma de contratação que reduz custo, né, para os empregadores, para as empresas, e reduz o custo fixo e transforma ele em custo variável, né? Está previsto na lei, porém é importante dizer, Maria Tereza, que ainda o Supremo está julgando a constitucionalidade dessa lei, dessa forma de contratação. Então, o julgamento está em andamento. Já acho que 3 ministros votaram, o relator votou pela inconstitucionalidade e 2 outros ministros votaram pela constitucionalidade. E aí acho que o principal problema é essa instabilidade, né? Essa insegurança, vulnerabilidade que o trabalhador fica, porque ele não sabe, ele está contratado, mas ele não sabe se ele vai ter alguma remuneração, né? Sim. E essa questão da contribuição previdenciária, porque se ele não tiver uma remuneração superior a um salário mínimo, essa contribuição que é descontada, ela não conta como tempo de contribuição para fins de aposentadoria, né? Então, isso gera uma insegurança presente e futura também, né? Sim. Sem dúvida, inclusive eu não sabia dessa informação, Vitor, e eu fiquei chocada, porque quer dizer, é realmente a legalização da precarização. Sobre essa ação no STF, caso julgue inconstitucional, o que acontece? Aí passa a ser, portanto, ilegal esse tipo de forma de contratação ou há alguma necessidade de outra mobilização, de um projeto de lei que tenha que passar no Congresso? O que acontece? Ou o que pode acontecer, melhor dizendo? Se for julgado inconstitucional, perde a validade, né? E aí podem ser apresentadas outras leis, né, para regulamentar essa forma. Aí não seria da mesma forma, né? Teriam que ter garantidos mais direitos de forma para que isso não contraria a nossa Constituição Federal, né? Então, isso está ali em disputa no Judiciário, né, no Supremo Tribunal Federal. Agora, caso seja considerado constitucional, a probabilidade é que o recurso a essas formas de contratação, né, a utilização delas por parte das empresas aumente, né? Então, a gente pode ter isso se espalhando para outros setores também, outras atividades, né, outras ocupações. Então, não ficar algo restrito, porque hoje a gente tem o saldo ali, vou falar, foi mais de 50% do
total de novos vínculos, né, novas vagas de trabalho foram criadas em 2020, foram de trabalho intermitente. Mas no total, são 230 mil. Ah, entendi. Isso ainda é pouco no universo de, acho que quase, a gente está o quê? 39, 40 milhões de empregos com registro, né? Então, ainda é algo relativamente pequeno, mas que pode se ampliar a depender da decisão do Supremo Tribunal Federal. Tá certo, então vamos acompanhar tudo isso. Quero agradecer demais, Vitor Pagani, supervisor do escritório do DIEESE em São Paulo. Vitor, obrigada pela sua participação, prazer falar contigo. Ótima sexta e até a próxima oportunidade. Obrigado. Bom final de semana para você também. Obrigada. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.